Imagine passar a vida inteira acreditando que o segredo da sobrevivência reside no acúmulo silencioso de notas de papel e moedas de metal. No interior árido, onde o sol não perdoa e a poeira parece cobrir até os pensamentos, existia um homem que vivia sob o estigma da inércia. Ele não era apenas alguém que evitava o esforço físico. Ele era um devaneador profissional. Enquanto o mundo ao seu redor suava para garantir o pão, ele permanecia imóvel, observando o horizonte como se esperasse que uma oportunidade caísse do céu diretamente em seu colo. Suas mãos, desprovidas de calos, eram o reflexo de uma mente que criava castelos de areia, prometendo impérios que nunca saíam da imaginação. A realidade, porém, é um juiz implacável. Quando o silêncio da fome começou a ecoar dentro de sua própria casa, não havia mais espaço para teorias ou promessas vazias. O olhar de cobrança não vinha de estranhos, mas do vazio na mesa e do frio que atravessava as frestas das paredes de madeira. A transição foi brutal. O homem que antes repudiava o suor viu-se forçado a abraçar a lida mais pesada, trocando o conforto da sombra pelo castigo do trabalho braçal sob um céu de chumbo. Cada fibra do seu corpo gritava contra aquela nova rotina, mas o peso da necessidade era maior que a dor muscular. Ali no meio daquela exaustão ele começou a desenvolver uma obsessão perigosa. A ideia de que o sofrimento do agora só seria justificado se ele conseguisse trancafiar cada centavo conquistado em um lugar onde ninguém nem mesmo o tempo pudesse tocar. Ele acreditava que o dinheiro por si só era o escudo definitivo contra a miséria, sem perceber que estava apenas trocando uma prisão por outra. A dor física do trabalho braçal trouxe consigo uma nova e perigosa filosofia de vida. O homem, cujas mãos agora eram marcadas por cicatrizes e calos profundos, desenvolveu uma relação quase religiosa com o fruto do seu sacrifício. Ele não via mais o dinheiro como um meio de troca para sustentar sua família, mas como um talismã de proteção contra a humilhação que viveu nos anos de inércia. Todas as noites ele chegava em casa exausto, com a coluna travada e os olhos ardendo pelo pó, mas seu único alento era um objeto que ele mantinha oculto nas sombras, um recipiente de vidro, transparente e impiedoso. Ali, ele depositava cada moeda que conseguia subtrair do bem-estar imediato de sua própria casa. O som do metal batendo no fundo do vidro era o único aplauso que ele recebia, uma música metálica que prometia uma segurança que, na verdade, estava sendo construída sobre a base da privação absoluta. Enquanto o vidro se enchia, a vida ao redor se esvaziava. Ele passou a encarar qualquer gasto, por mais essencial que fosse, como uma traição ao seu plano de liberdade. Negava-se a trocar as solas gastas de seus sapatos, ignorava as goteiras que transformavam a cozinha em um lamaçal nos dias de chuva, e o que era mais grave, ignorava o silêncio faminto que pairava sobre a mesa de jantar. Sua esposa, cujos olhos carregavam o cansaço de décadas, observava aquela metamorfose com uma mistura de medo e tristeza. O que antes era um sonhador preguiçoso, agora era um guardião de tesouros inúteis. Ele acreditava piamente que Hater era o mesmo que Hasser seguro, sem entender que a inflação do mundo e o desgaste da vida não respeitam paredes de vidro. Aquele cofre improvisado não era uma reserva de valor. Era, na verdade, um cemitério onde ele enterrava o presente em nome de um futuro que se tornava cada vez mais amargo e distante. Para ele, o brilho das moedas era mais reconfortante do que o sorriso de quem amava, uma inversão de valores que estava prestes a cobrar seu preço mais alto. O dia da suposta libertação chegou carregado de uma expectativa sufocante. O vidro estava transbordando, uma coluna sólida de metal e papel que representava anos de privação, sapatos furados e refeições puladas. Com o coração acelerado, o homem embrulhou seu tesouro em um pano surrado e partiu em direção ao comércio local. Ele não via apenas moedas. Ele via a reforma do telhado, o banquete na mesa e o fim da humilhação. O peso do vidro em seus braços era o peso de sua própria vida entregue ao tempo. Ao chegar diante do balcão,
Ele despejou o conteúdo com um orgulho quase infantil, esperando que o mundo se curvasse diante de tanto esforço acumulado. O som do dinheiro batendo na madeira era para ele o grito de vitória de um sobrevivente. Contudo, o silêncio que se seguiu foi cortante. O comerciante, com os olhos treinados pela frieza dos números, mal se impressionou. Com um gesto mecânico, ele separou as notas e as moedas, fazendo contas rápidas que pareciam drenar a cor do rosto do homem. A resposta veio como um golpe de misericórdia. O que antes comprava um estoque inteiro de mantimentos, agora mal garantia a metade de uma saca de grãos. O mundo lá fora havia corrido mais rápido do que a capacidade do vidro de guardar valor. Os preços haviam saltado, a moeda havia enfraquecido e um tesouro havia se tornado um amontoado de relíquias sem poder de compra. O homem sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O vidro não havia protegido sua família. Ele havia apenas retardado a percepção da própria ruína. O que ele guardou com tanto zelo era, na verdade, um recurso que apodreceu enquanto ele passava fome. O retorno para casa foi uma procissão silenciosa de um homem derrotado. Cada passo com o fardo reduzido nos ombros parecia carregar toneladas de arrependimento. Ao entrar na cozinha, ele não encontrou perguntas, apenas o olhar resignado de sua esposa e o silêncio confuso da criança que esperava a fartura prometida. Ele despejou o troco miserável sobre a mesa de madeira e aquelas poucas moedas rolaram como pedras sobre um túmulo. A raiva começou a queimar em seu peito, mas não era contra o comerciante ou contra o governo, era contra a própria ignorância. Ele percebeu que havia sido escravo de uma ideia morta. O suor que ele derramou no campo de algodão foi transformado em algo que o tempo devorou sem piedade. Naquela noite o sono não veio. Ele sentou-se no corredor observando a escuridão que parecia engolir sua pequena propriedade. Ele se sentia um náufrago em terra firme. Todo o sacrifício de não consertar o teto, de não comprar remédios a tempo, de ver o filho crescer com carências, tudo isso foi em nome de um frasco que agora estava vazio de propósito. A segurança que ele tanto buscou era uma miragem. Ele entendeu da forma mais dolorosa possível que o dinheiro guardado sob a cama é como água em um deserto escaldante. Se você não a usa para plantar algo, ela simplesmente evapora, deixando apenas a sede. A depressão de ter falhado como provedor quase o paralisou. Mas no fundo daquela angústia, uma pequena fagulha de lógica começou a surgir em meio ao caos de seus pensamentos. A transformação começou com um insight vindo da simplicidade. Observando o movimento da vizinhança, ele notou que os homens que prosperavam não eram os que exibiam cofres, mas os que exibiam produção. Enquanto ele guardava metal frio, outros cuidavam de seres vivos, de terra cultivada, de algo que crescia independentemente do que acontecia nos mercados da cidade. Foi uma pergunta simples e quase ingênua que mudou sua perspectiva. E se a vida fosse o verdadeiro investimento? Ele olhou para os poucos centavos que restaram e, em vez de devolvê-los ao vidro, ele tomou uma decisão radical. Ele foi ao mercado, mas desta vez não buscava consumo, buscava capacidade produtiva. Com o que sobrou da sua rasa fortuna de vidro, ele adquiriu as criaturas mais simples e baratas que pôde encontrar. Algumas aves magras e desajeitadas. Ao soltá-las no quintal, ele não viu apenas animais, viu pequenas máquinas de transformação. Cada grão de milho que elas comiam se transformava em algo novo, em um ciclo contínuo de vida que o dinheiro estático jamais poderia replicar. O ceticismo inicial da família deu lugar a uma curiosidade esperançosa. Pela primeira vez em anos, o homem não estava contando o que a tinha, mas o que estava gerando. O caderno de anotações, antes cheio de dívidas, começou a registrar nascimentos, ovos coletados e pequenas trocas que traziam moedas frescas para dentro de casa todos os dias, e não uma vez por semana em um cheque minguado. Meses depois, o cenário daquela pequena propriedade era irreconhecível. O silêncio da fome foi substituído pelo barulho vibrante de um quintal produtivo. O homem, cujos olhos antes viviam baixos de vergonha, agora caminhava com a postura de quem entende as leis da natureza e do capital. O vidro?
Aquele antigo ídolo sob a cama agora servia apenas como um lembrete empoeirado de uma vida de ilusões. Ele aprendeu que o verdadeiro valor não está no que você retém, mas naquilo que você faz circular e multiplicar. O dinheiro havia deixado de ser um fim em si mesmo para se tornar o combustível de uma engrenagem que alimentava sua família e trazia dignidade ao seu trabalho. Ao ver seu herdeiro correndo entre as aves, ele percebeu que o maior patrimônio que deixaria não seria uma herança em espécie, mas uma mentalidade de abundância ativa. Ele chamou o jovem e, segurando um produto fresco daquela lida, deu o conselho que selaria sua nova história. Nunca confie no silêncio do dinheiro parado. Ele morre no escuro. A vida só prospera quando você coloca o valor para trabalhar para vocês. O antigo G. Preguiçoso da vila tornou-se a referência de sabedoria financeira da região, não por ter muito, mas por saber fazer o pouco se tornar constante. O ciclo da escassez havia sido quebrado, não pela força do trabalho duro sozinho, mas pela inteligência de investir em ativos reais.